Olá, bom dia pessoal! Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 3 do livro, que tem como título Hidden Treasury. Vamos para a página 36 do livro, certo? Onde vai falar um pouquinho sobre o reading. O reading é para você fazer a leitura do texto e em seguida responder as questões de acordo com o texto. Essas respostas, elas vêm em inglês, ok? Então, o título do texto é Treasury Hunter. Esse texto vai estar falando um pouquinho sobre os caçadores de tesouros, certo? E no texto também vai estar uma entrevista, certo? Onde vai ter duas pessoas, um responde e o outro pergunta. E vocês podem observar no texto que vai estar falando um pouquinho sobre algum tipo de tesouro perdido. Então, vamos lá para a leitura do texto. Welcome to treasurysearch.net. We have discussing forums about everything, from treasury ships to metal detecting, coining, stamp collecting, and much more. In our Q&A chat today, our site editor, Enid Benson, will have a live chat with treasury hunter Santiago Cabral. Santiago became famous last year when he discovered a valuable and hairy Aztec wood ball in his local park. He is currently visiting Germany and staying with his friend Gunther. Então, observando aqui o texto e essas imagens, e aqui vocês podem ver uma entrevista que é entre Annette e Santiago, certo? Façam a leitura desse texto para responder a questão 1 e a questão 2 dessa mesma página. Na questão 1, pede para você ler o texto e em seguida você vai dizer por que ele se tornou famoso. Então, você só vai descobrir se você fizer a leitura, certo? E na questão 2, você também vai responder as perguntas de acordo com o texto, certo? Observa lá a pergunta e lá dentro do texto você encontra a resposta em inglês, ok? Na aula passada eu mostrei para vocês, falei sobre o present perfect, certo? É um tempo verbal onde ele vai estar fazendo uma associação do passado com o presente, certo? Algo que se iniciou no passado, porém ainda tem reflexos no presente. E eu falei para vocês que a estrutura da frase é a seguinte: pronome pessoal, certo? Ou pronome ou nome. O verbo auxiliar have ou has vai depender do pronome pessoal. O verbo principal no past participle é o que? O verbo no passado, certo? E aqui é o complemento da frase. Então, vocês podem observar que a estrutura da frase no present perfect, ela é bem simples. Ela vai estar com o verbo to have ou has, certo? Que ele vem aí como verbo auxiliar. E o verbo principal no passado. Eu falei para vocês que o passado dos verbos, nós acrescentamos o ed, certo? Basicamente, regra geral, acrescenta ed. Existem algumas regras que eu também falei para vocês, que temos aqui exemplo dessa. Esse verbo studied, o verbo em sua forma original é study, certo? Porém, verbos terminados em y e antes for uma consoante, o que é que eu faço? Retiro o y e acrescento ied, certo? Essa é uma das exceções da regra geral do past participle. Nessa parte aqui do nosso estudo da gramática, nós vamos estar nos referenciando a essas duas palavras, o since e o for, certo? Podemos definir um período de tempo anterior ao momento presente, considerando sua duração. Então, eu falei para vocês que existe essa conexão entre o passado e o presente,
e que algumas palavras, a exemplo de since e de for, elas vão estar auxiliando a frase para dizermos em que período do tempo tal ação aconteceu, certo? Então, para entendermos melhor, vamos definir a tradução dessas duas palavras. For, ele tem o significado de a. E since tem o significado de desde, certo? Então, eu vou estar falando para vocês agora, vou colocar aqui no quadro para vocês duas frases e vocês vão perceber a diferença, onde utilizar since e onde utilizar for. Agora, observem essas duas frases. I have studied English for 9 years. I have studied English since 9 years. Vocês podem observar que se formos traduzir essa frase para o português, ela vai ter diferença, não vai? Em inglês, houve só a diferença dessas duas palavras. Em português, ela vai ter um sentido diferente, certo? Se eu for traduzir essa frase, eu estou dizendo que eu estudo inglês por 9 anos, há 9 anos. E se eu traduzir essa outra frase aqui, eu estudo inglês desde 9 anos. Então, vocês podem observar que todas as duas frases, a ação aconteceu no passado, porém, ainda tem reflexos no presente. Essa primeira frase, eu estudei há 9 anos, certo? E nessa outra frase, eu estudei inglês desde 9 anos. Então, essas duas palavras será mais fácil vocês compreender se vocês traduzirem ela, saber o significado dela, que significa a, do verbo existir, e since significa desde. Sendo assim, vocês irão responder a página 37, a questão 1, 2, 3 e 4. Na questão 1, vocês vão ler estes exemplos, certo? Leem os exemplos e em seguida vocês vão completar com essas palavras que estão no quadro. Vocês irão completar as frases com essas palavras que estão no quadro de acordo com as regras da classe verbal, certo? Na questão 2, vocês irão completar a entrevista com a forma correta dos verbos em parênteses, certo? Aqui está lá o pronome e o verbo. Vocês irão completar de acordo com cada pronome. Lembre-se que a alteração no verbo, se a pessoa estiver na terceira pessoa do singular, aí há alteração no verbo. E lembrando que os verbos, eles podem ser regulares ou irregulares. Então, por exemplo, na letra A, o verbo é be, certo? O verbo é be. Be é um verbo regular ou irregular? O que é que eu devo fazer? Vai lá naquela listinha que eu mostrei para vocês na página 111 e verifica se ele é um verbo irregular. Chegando lá, vocês vão perceber que o verbo be é um verbo irregular, ou seja, o passado dele não é acrescentar ed, e sim é been, certo? Então, vocês vão lá e colocam na forma correta. Lembrando que vocês têm que lembrar de estar olhando se esse verbo é regular ou irregular, ok? Na terceira questão, vocês irão sublinhar o auxiliar since ou for de acordo com a frase. E em seguida vocês vão enumerar, ou seja, colocar as letrinhas A, B, C ou D de acordo com a pergunta da segunda questão, certo? Na segunda questão são perguntas e na terceira questão são respostas da primeira pergunta, da segunda questão. Vocês irão associar. Na quarta questão, vocês irão reorganizar essas frases que estão todas fora do lugar, certo? Só um lembrete para vocês, essa expressão how long, ela sempre vai ser expressão para perguntas e sempre vai estar no início da frase, certo? Então, na questão 4, todas essas frases que são perguntas,
elas se iniciam com how long, ou seja, perguntando quanto tempo. Se eu pergunto quanto tempo é porque é algo que já passou. Por isso que eu utilizo esse tempo verbal present perfect, que ele vai estar conectando o passado com o presente, ok? Ainda com as atividades, vocês vão lá na página 120 e 121, é a parte do workbook da unidade, certo? São atividades extras. Vocês irão fazer a questão 3, que pede para vocês observar esse quadro, certo? Observa o quadro e em seguida vocês vão responder as perguntas que está abaixo de acordo com o quadro. Mas antes de vocês responderem as perguntas, vocês precisam reorganizá-las. As palavras estão todas fora de lugar. Vocês têm que reorganizar a pergunta e respondê-las de acordo com esse quadro. Tá lá os adjetivos, ou seja, as atividades, e tem duas pessoas, que é Jeff e Susan. Eles, de acordo com essas atividades, se for um Vzinho, isso quer dizer que eles cumprem essa atividade. Se for um Xzinho, eles não fazem essa atividade. Então, vocês vão reorganizar as perguntas e responder de acordo com esse quadro. Na questão 4, da mesma forma que vocês fizeram na parte anterior, vocês vão reorganizar as frases e colocar a forma correta do verbo, certo? E na questão 3, vocês irão marcar as palavras de acordo com as definições, ou seja, de acordo com o significado delas. Na primeira coluna tem as palavras e na outra coluna tem o significado dessas palavras. Essa questão 5, vocês também podem estar observando o significado das palavras no dicionário, certo? E vão estar associando ao significado delas em inglês, ok? Qualquer dúvida podem perguntar, façam as atividades. Como eu já falei, essas atividades devem ser feitas e vocês devem mandar as fotos para que a gente possa estar colocando visto nessas atividades, ok? Qualquer dúvida pode perguntar e eu estou aqui sempre à disposição para responder vocês, ok? Um cheiro, boas festas juninas e até a próxima aula.